Shalom, shalom, estamos aqui de volta no nosso vídeo 2, estamos dando continuidade ao estudo sobre os crimes de sangue, sobre as práticas criminosas, os quais você deve interromper imediatamente na sua vida para que haja uma restauração do seu espírito, certo? Então, se você que está chegando agora no canal, eu quero dizer para você, eu te recomendo que você volte no vídeo 1 para que você pegue o estudo desde o princípio, para que você possa entender do que nós estamos tratando, porque este vídeo 2 ele é uma continuidade, certo, do estudo, e para que você não fique aí se sentindo um pouco perdido aí sobre o tema que está sendo tratado. Para você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no nosso canal, nós te convidamos a se inscrever, assinar aí, acessar o sininho aí das notificações para que você receba os nossos vídeos, convidar você a deixar o seu like aí para que mais pessoas possam ter acesso, para que o YouTube possa expandir aí os nossos estudos para um número maior de pessoas e que você compartilhe esse estudo aí para as pessoas que você ama, não é? Porque se você está sendo ensinado aqui, se você está recebendo algo bom para a sua vida e que vai lhe ajudar, por que não compartilhar com o teu próximo, não é verdade? Quanto mais você compartilha, mais Deus compartilha com você. É um princípio bíblico, ok? Vamos dar continuidade aqui no slide, então. Eu estava falando sobre uma passagem aqui do livro da Epístola de 1 João, onde ele diz aqui que aquele que odeia o seu irmão também é um assassino. Então, hoje em dia, existem muitas formas de assassinato, que é o que eu falei, o princípio permanece o mesmo. O que muda é a roupagem, tá? Muda-se o século, muda-se a roupagem, mas o princípio do pecado é o mesmo. E o princípio da lei de Deus também é o mesmo, certo? Vamos aqui agora fazer uma comparação. Eu falei aqui sobre Gênesis, Êxodo 20, 21 e 1 João. Eu dei 4 fundamentos bíblicos aqui sobre a proibição da parte de Deus das práticas pecaminosas em relação ao sangue, tá? Que destrói o teu espírito. Bom, aqui eu trouxe um exemplo agora também, continuando no slide, sobre o Código Penal. No artigo 121 do Código Penal está escrito aqui: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima ou juízo, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ora, aqui está a base bíblica, porque se você pegar aqui o livro de Deuteronômio, tá? Você vai trabalhar aqui todas as leis, né? Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Se você estudar a Torá, você vai estudar todas as leis que Deus instituiu. A primeira constituição do mundo se deu lá no deserto. Deus criou a primeira constituição do mundo. E a partir desta constituição, todas as outras constituições humanas nasceram. Porque todas as leis que nascem do poder legislativo, que nascem de uma nação, todas elas passam por princípios bíblicos, mesmo que estes homens possam não ter este conhecimento, mas passa pelo princípio. Não existe nada na lei humana, não existe nada criado na lei humana que já não esteja prescrito na lei de Deus, certo? Por isso que no título do estudo eu coloquei lá, deixando as práticas pecaminosas e observando aqui as leis bíblicas e as leis humanas. Então, nos 10 mandamentos está escrito assim: não mate. No Código Penal está escrito aqui: matar alguém, porque ele está prevendo que isso pode acontecer. Deus está proibindo você. Deus está proibindo você de matar. Porém, se você matar, porque você tem livre-arbítrio, o pecado está à sua porta, você abriu a porta e deixou ele entrar, você não dominou o seu pecado, você não dominou o seu desejo, certo? Ora, então, quando você abre a porta e o pecado entra na sua vida, então a lei humana vem com uma resposta humana também. Você vai ter aqui as 3 situações gravíssimas que aconteceu com Caim, que é não conseguir mais prosperar, não conseguir mais encontrar o seu rumo na terra e viver afastado, desconectado da presença e da amizade de Deus. E aqui, frente aos homens, você vai ser preso, certo? E você vai responder pelo seu crime
de acordo com o nível de maldade ou não, de acordo com a situação que aconteceu no ato daquele crime, que você vai ter as suas atenuantes ou as suas agravantes, que as leis humanas falam, e o juiz então vai mensurar a sua pena e, de acordo com toda essa análise, vai ser então decretado sobre você uma sentença. Então você, como recebe sentença humana, você também recebe sentença divina, certo? E a sentença divina é uma sentença dura, assim como a sentença do homem também é uma sentença dura, certo? Você vai ter uma vida interrompida na sociedade e você vai ficar lá enjaulado por anos e anos e anos. E o melhor da sua vida se perdeu, ok? Por causa do pecado que você não conseguiu dominar, certo? Por isso que você tem que ter Deus com você, porque nós, por nós mesmos, não dominamos, não. É a ajuda espiritual que vem do reino de Deus, que nos dá força e habilidades para nos precavermos, para nós lutarmos contra as nossas práticas, porque eu disse aqui no princípio do vídeo que nós temos inclinações para o mal. Sim, nós temos inclinações para o mal com a queda do Éden, né? Com a queda de Adão no Éden, nós temos inclinações para o mal. E ele só é controlado, essa inclinação só é controlada mediante o agir de Deus na nossa vida e mediante o conhecimento da Escritura. Por isso que Yeshua falou, você cai por 2 motivos, você erra por 2 motivos, por não conhecer o poder de Deus que pode te libertar e por não conhecer a Escritura que diz o que você pode ou não pode fazer. Por causa desses 2 motivos, certo? Que você cai. Muito bem, vamos dar continuidade aqui. O que diz a nossa Constituição Federal? Então, eu disse aqui que Deus, ele promoveu, então, a primeira Constituição do mundo, maravilhosa lá no deserto. Os juristas, viu, pessoal? As pessoas eruditas do direito, os grandes juristas, reconhecem isso, tá? Que os 10 mandamentos são princípios constitucionais, certo? E que as leis e as diretrizes de Deus no deserto é a primeira Constituição do mundo. As pessoas falam do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi bebe na Constituição do Reino de Deus, ok? O que diz então a Constituição? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. A Constituição diz assim, não existe crime se não existir lei dizendo que aquilo é crime. É diferente na Bíblia? Não existe pecado se a lei de Deus não estiver dizendo que aquilo é pecado, certo? Porém, tudo o que existe de pecado está prescrito na lei de Deus, certo? Então, como nas leis dos homens não existe crime, se não tiver lei dizendo que não existe crime, eu fiz alguma coisa, não é crime porque ali no Código Penal não está dizendo que é crime. Então, eu posso fazer? Cuidado. A Bíblia também traz esse princípio. Aquilo que é pecado está escrito na Bíblia, certo? Existem coisas que a Bíblia não diz, mas Paulo vem com uma resposta magnífica. Ele vai dizer assim, muitas coisas me convêm, muitas coisas me são lícitas, porém nem tudo me convém. Então veja, tudo que aparece para mim, enquanto filho de Deus, aquilo que aparentemente é normal, me parece ser lícito. Ora, se eu não estou encontrando na lei dos homens proibição, se eu não estou encontrando nas leis de Deus proibição, eu entendo que é lícito, eu entendo que é permitido. Cuidado com o princípio, porque Paulo diz assim, nem tudo aquilo que lhe mostra como lícito, lhe convém fazer. Então, não quer dizer que não está prescrito, certo? Que está apto para você fazer. Vai dar problema, mesmo não estando prescrito, mesmo não estando aqui escrito, mesmo não estando na Bíblia, não está escrito na Bíblia que você não possa fazer, não está escrito na lei dos homens que você não possa fazer. Então, eu vou fazer porque não estão me proibindo, mas analise, se você fizer, aquilo é conveniente para você? Lhe cai bem fazer isso? Vai dar realmente certo?
para a sua postura, para a sua conduta, para a sua reputação, acima de tudo, para a sua reputação perante os homens? Mesmo não tendo proibição, mesmo assim, lhe cai bem? Daria certo você fazer? Seria um exemplo? Tem que pensar sobre isso, certo? Aquilo que eu vou fazer vai dar certo? Não vai dar ali lá na frente algum resultado, não é? Eu sempre lembro de um conselho de um amigo que ele falava assim: cuidado com algumas fotos que você vai tirar no decorrer da sua vida, porque naquele momento, aquela foto que você tirou com aquela pessoa, daqui uns anos pode lhe custar muito caro lá na frente. Eu sempre me lembro deste conselho deste amigo, certo? Então, quando diz respeito a alianças, parcerias, exposições públicas, você deve pensar, não é? Olha, eu estou aqui agora com o meu Instagram, eu tenho aqui o meu YouTube, eu tenho os meus canais, as minhas redes sociais, tudo que eu quero eu posso postar. Olha que lindo isso, eu vou postar lá, olha que maravilha aquela situação, nossa, eu vou mostrar isso aqui. Olha, e é permitido, não é permitido? E é permitido as redes sociais. As redes sociais estão aí para você fazer o que você quiser com elas. Ora, porém, analise, aquilo que eu estou mostrando, aquilo que eu estou postando, aquilo que eu estou comentando, me convém? Não vai me trazer um prejuízo lá no futuro? Não vai trazer uma consequência, mesmo dizendo que eu posso fazer aquilo? Um exemplo bem básico aqui para você, com a sua exposição pessoal, com a exposição, não é, da sua vida íntima. Nós estamos vendo coisas terríveis por aí, exposições terríveis da vida íntima, não é? E produz assassinato pessoal. Não é? Destrói pessoas, muitas vezes. Aquilo que você escreve, aquilo que você posta. Destrói pessoas, destrói reputações. Mesmo dizendo que a rede social está ali para você postar o que você quiser. Mas vai ter um preço, ok? Então, voltando aqui. A lei penal não vai retroagir, a não ser para beneficiar o réu. Princípio bíblico. Ora, o que nós temos aqui em Yeshua? Ele diz assim: se você se arrepender e se você pedir perdão dos seus pecados, Deus então chegará até você, Deus perdoará os seus pecados e Deus lançará os seus pecados no mar do esquecimento e deles ele não se lembrará mais. Ora, ele está retroagindo aqui ao seu passado. Ele não se lembrará mais do seu passado, dos crimes que você cometeu. Lógico, vai ter consequência? Vai ter consequência sim, porque Deus, ele perdoa o teu pecado, mas Deus, ele não anula as consequências do seu pecado. As consequências do seu pecado, você vai ter que assumir, porém, ele vem para atenuar, ele vem com situações e com providências e com intervenções que vai ajudar você a como resolver aquelas consequências, como lidar com aquelas consequências, como restaurar tudo aquilo que aconteceu após as suas atitudes, não é? Então ele perdoa o pecado, fica a consequência, mas ele também te ajuda em como agora lidar com essa consequência. Quer um exemplo? Filhos fora do casamento, relacionamentos na época de solteiro, filhos que advêm de relacionamentos sexuais, não é? A criança está aí agora. Ah, agora você vai pedir para Deus matar a criança porque você não quer na sua vida, porque agora você casou com o grande amor da sua vida e agora aquela criança virou um empecilho porque você teve um filho com aquela pessoa que só foi uma noite que você teve com ela. Agora você vai fazer o quê? Como Sara, não é? Manda embora, pede para Abraão dispensar o filho junto com a serva, manda embora para morrer no deserto. É isso que você vai pedir para Deus? Ah, Deus, olha, eu vou orar agora para Deus. Deus perdoou meu pecado, eu estou restaurado. Agora que Deus abra a sepultura e coloque esse filho lá dentro. É isso que você vai falar? Deus não vai fazer isso, tá? Porque ele é um resultado das tuas ações. E ele está ali agora para ser cuidado e sustentado por você. E se você abandonar, se você maltratar, se você não cuidar deste filho, o juiz de Deus está sobre você, ok? Muito bem, então nós temos aqui princípios constitucionais que eu trouxe que está na Bíblia. Tudo que está aqui no artigo 5º da Constituição Federal sobre direitos sociais está aqui na Bíblia. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Jesus disse aqui, ó. Então, se o seu pai matou uma pessoa, seu pai fugiu, ele é um fugitivo, você não vai ser preso no lugar dele. Porque a Constituição diz que
nenhuma pena vai passar da pessoa, daquele condenado, para recair sobre o outro. A Bíblia está dizendo aqui, Deus já falou que os filhos não pagarão pelos pecados dos seus pais. O máximo que vai acontecer são que os filhos vão sofrer consequências dos pecados dos pais. A perda de herança, a perda dos bens, não é? Famílias destruídas, divórcios, alcoolismo. Então os filhos podem sofrer as consequências daquele pecado, mas não que ele vá responder por aquele pecado. Porque aquele pecado foi do pai ou da mãe, certo? Dos seus antepassados. Mas a consequência do pecado, não é? Recai sobre os filhos. E Yeshua vem então para restaurar a sua vida, para te libertar dessas consequências de pecados de antepassados. Que você não responde pelo pecado, mas você sofre a consequência. Entendeu a diferença? Tá? Entendeu a diferença aqui? Aqui que está. Então, se existe um princípio constitucional aqui, ele bebeu em algum lugar. Ele bebeu nas Escrituras. Então, eu estou dando esses exemplos porque no título do estudo eu coloquei ali, deixando as práticas criminosas e você observando o que diz as leis de Deus sobre as práticas criminosas e o que diz as leis dos homens sobre as práticas criminosas. Certo? Então, elas andam em conjunto. Você precisa observá-las. Então, eu estou trazendo para você também um conhecimento legal, humano, para que você fique atento ao que está acontecendo, certo? Por quê? Porque se existe um rigor da parte dos homens para com você, da parte de Deus também. Existem punições diferentes. As dos homens vai vir para trazer punição física para você. Os pecados, que a Bíblia diz, vão trazer punições espirituais, físicas e mentais, certo? Então, você vai ficar com o teu físico preso dentro de uma jaula, mas o pecado vai aprisionar o teu espírito e a tua mente. Então, a tua mente e o teu espírito ficarão presos em jaulas espirituais, ok? E jaulas espirituais, somente Deus pode quebrar, mediante o poder que Ele deu também para o Filho dele, Yeshua, que derramou sangue na cruz para te libertar das jaulas invisíveis e espirituais. A jaula física, depois que você cumprir a pena que o homem te deu, você vai sair pela porta. Mas da jaula espiritual você não sai, porque da jaula espiritual só o poder de Deus pode lhe tirar daí. Esta é a gravidade da situação, certo? Que recaiu sobre Caim. Caim teve uma sentença física e uma sentença espiritual também. E vou lhe dizer uma coisa, o que aconteceu lá no dilúvio, toda a geração, toda a descendência de Caim pereceu no dilúvio. Nenhum descendente de Caim entrou dentro da arca, nenhum descendente de Caim. A única pessoa que entrou na arca que foi Noé, que foi descendente de Sem, um outro irmão, descendente de Sete, perdão, o outro irmão de Caim, certo? Então, veja bem, você vê aí que houve, então, uma anulação de descendência por causa de um primeiro pecado de sangue derramado lá atrás. Então, a Bíblia vai falar de Caim, a Bíblia vai falar de Abel e a Bíblia vai falar de Sete, que é o filho que Eva teve depois. Então, Noé é descendente de Sete, não é? Depois, Noé teve os 3 filhos, Jafité, Cã e Shem, certo? Então, somente a descendência de Sete que entrou na arca. A de Caim morreu, a de Abel, que morreu sem ter filho, então não teve descendência. Então, veja aí, morte espiritual, morte física, morte financeira. Certo, pessoal? Então, estes aqui são os critérios que nós temos. Vamos, então, aqui finalizando a aula. A roupagem, coloco um título aqui neste slide, nosso último slide, que diz aqui: a roupagem dos assassinatos que destroem o espírito. Olha aqui, eu coloquei aqui para você 10 itens de pecado. Estes pecados estão previstos na Bíblia e estes pecados estão previstos nas leis dos homens, ok? Então veja, esta roupagem de assassinato, porque são assassinatos que não necessariamente tem a ver com o derramamento do sangue físico, mas essas práticas que as pessoas praticam
elas produzem uma morte espiritual e física em outra pessoa. E lá em 1 João diz que o ódio, né, que você sente pelo seu próximo tem efeito de assassinato. Então, quando você odeia, você é um assassino, certo? Então, está aqui, ó, a difamação, a calúnia, a injúria, o ódio, a agressão física e verbal, a extorsão, o estelionato, a agiotagem, o roubo e o abandono de incapaz. Isso aqui são 10 itens que eu coloquei de inúmeros que existem, mas eu estou chamando atenção para esses daqui, porque esses 10 itens, quando você pratica um destes pecados aqui, ou uma dessas ilegalidades, ou um desses crimes, certo? Você já comete uma gama de outros crimes. Então, eles são princípios que levam a outras situações. Então, a difamação, você quando fica sabendo, quando alguém cai numa desgraça pública, por exemplo, e você fica repassando, e você fica aumentando, e pessoas se unem para ir, né, as fake news, né, tem agora fake news é uma difamação, certo? Você está sendo difamado publicamente por coisas que você não fez, ou por coisas que você fez, tá? A difamação tanto pode vir por aquilo que você não fez, como por aquilo que você fez, mas de regra aconteceu alguma coisa, então a difamação é o leve trás, e a situação vai se agravando, e aquilo vai se esparramando, você vai sendo difamado de boca em boca, as pessoas vão falando de você. Então você não pode entrar nesta prática, você não pode ficar difamando pessoas, porque Deus ele não se agrada da difamação. Se acontecer alguma coisa, aquela pessoa que responda diante das leis humanas e diante das leis de Deus. Não cabe a você ser juiz sobre ela. A calúnia, quando você é caluniado por algo que você não fez. Você está sendo acusado por coisas que você não fez. Então, a calúnia, eu quero dizer para você que ela é uma das práticas mais terríveis de destruição de espírito. Porque tem pessoas que vão ser caluniadas, mas elas vão conseguir lutar contra isso, elas vão conseguir vencer isso, elas vão conseguir provar o contrário, elas vão se restaurar, vão continuar a vida e vão lutar. Tem pessoas que quanto mais ela é confrontada, mais força ela tem para lutar, outras não. Existem pessoas que quando ela for caluniada, ela vai morrer espiritualmente. Ela vai ficar tão destruída por dentro, ela vai ficar tão envergonhada, tão desalentada, que ela vai morrer espiritualmente por causa daquela calúnia. E ali vai desencadear um quadro de doença física e mental gravíssimo, depressões, crises de pânico, suicídio, viu? O suicídio por causa de calúnias. Então, aquele que produz calúnia é um assassino, porque por causa da calúnia dele, ele vai fazer com que outras coisas se agravam na vida do outro, até que haja um derramamento de sangue, seja físico ou seja espiritual, certo? A injúria, que são os xingamentos, que são, né, as agressões verbais, essas coisas terríveis, brigas de trânsito, né, que as pessoas ficam se injuriando, ficam falando palavrões, ficam, não é, com palavras pejorativas contra você, que destroem a sua moral, que destroem o seu ânimo, que destroem o seu vigor, que deixam o seu dia acabado, não é? O ódio, não é? Porque o ódio, quanto mais ele cresce, mais níveis de pecado ele vai produzindo na sua vida. A agressão física, esses homens que estão batendo nas mulheres, nas esposas, esse espancamento que vem sobre o outro, ele é oriundo de um sentimento de domínio e de posse sobre o outro indivíduo. E Deus falou assim nas Escrituras: maldito aquele que domina sobre outro homem, maldito aquele que domina sobre outro homem, porque nem Deus domina o seu livre-arbítrio. Você não tem autoridade, nem da parte dada por Deus, nem da parte dada pelos homens, de dominar sobre outro ser humano. Então, todo espancador, todo agressor, todo assassino de esposa, todo homem, ou até mulher que seja que mate o seu marido também, mas a gente tem pelas estatísticas que é mais comum o homem fazer do que a mulher, não é?
Você vê uma mulher, às vezes, assassinando, e muitas vezes até para se defender, para salvar a própria vida, porque quando ela chega nesse ponto, ela já está por demais de destruída, não é? Então é tudo ou nada, ou é ela ou é ele, né? Na maioria dos casos é isso que acontece, né? Mas o que nós temos visto aqui, que isso é uma prática que é mais constante na vida dos homens, essa agressão, esse sentimento de posse, de dominação, de propriedade, não é? E você é um maldito, porque a Bíblia diz que você é maldito, e se você é maldito, você é Caim. Então a terra não produz para você, a vida não produz para você, nada mais para você dará certo, por causa das agressões físicas contra o seu cônjuge e contra os seus filhos, ou contra os seus pais, ou contra os seus vizinhos, ou contra os seus amigos, certo? Toda forma de agressão física e verbal, você é um assassino quando você faz isso, tá? A extorsão, não é? Quantos golpes as pessoas estão sofrendo, pessoas que vão nas agências bancárias receber o seu salário, aposentados que vão tirar o seu dinheirinho, que já é pouco, e ali ele sofre uma extorsão, não é? Um golpe pelas redes sociais, por telefones, não é? Extorsões gravíssimas que levam pessoas até a morte, porque entra ali uma depressão, uma tristeza, uma angústia sem fim, porque às vezes nós temos pessoas que podem ser socorridas pelos seus familiares, mas tem pessoas que elas não têm isso, tá? Não tem a quem recorrer depois, por isso ela chega até a um suicídio, tá? A um nível de pobreza. O estelionato, né? O estelionato, a agiotagem, a Bíblia condena a agiotagem, porque você está tirando do teu próximo aquilo que não lhe pertence, porque existe um Deus que está atuando na sua vida, que é o dinheiro, certo? Você empresta dinheiro a juros, ok? E você, então, é um ímpio, você é uma pessoa que quebra os princípios de Deus, porque você é um usurpador da necessidade, da deficiência e do sofrimento alheio, em cima de uma degradação, de uma crise financeira. No momento que uma pessoa está no fundo do poço, você tira proveito dela com a cobrança de juros para se enriquecer ilicitamente. A Bíblia lhe condena a agiotagem, viu? A agiotagem, tem muito crente fazendo agiotagem, tem muito cristão fazendo agiotagem. Conheço cristãos que fazem agiotagem, que vivem da agiotagem, ok? Mas também conheço as famílias deles e sei como são os fundamentos dessa família. Deus não está nisso. Ele pode achar que está com Deus, mas Deus não está com ele. Nesta prática, não. Porque Deus, ele não anda na contramão da palavra dele, ok? O roubo, você se enriquecer às custas do roubo, não é? Você roubar do seu próximo aquilo que não lhe pertence, aquilo que ele conquistou com trabalho, com suor, aquilo que veio mediante as bênçãos de Deus para a vida dele, aquilo no qual você se apropriou indevidamente. Em Deuteronômio você vai ter uma gama de restrição. Existem no Código Civil brasileiro a restrição que deve ser feita, existe na Bíblia a questão da restrição e o abandono de incapaz, o abandono da criança, o abandono do velho, o abandono do enfermo, o abandono do que tem necessidades especiais, todos aqueles que dependem de um outro para sobreviver, que não consegue ter o domínio das suas faculdades mentais, ou que não consegue ter domínio ainda, maturidade das suas decisões, aquele que não tem poder de conseguir sobreviver por si só, de viver por si só. Uma criança não possui capacidade nem física, nem mental, nem espiritual para governar a própria vida, não é? Ela está à mercê daquele adulto que está cuidando dela. É dever dos pais zelar, cuidar e amar os seus filhos. Todos os pais que prejudicarem os seus filhos, todos os pais que maltratarem os seus filhos, que espancarem os seus filhos, que denegrirem os seus filhos, eles sofrerão juízo diante de Deus, porque a Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos seus pais, devem honrar pai e mãe. E quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, não é dar bença pai, bença mãe, não, como foi ensinado no passado, não é só isso não. Honrar pai e mãe tem a ver com finanças. A Bíblia está mandando você sustentar e cuidar financeiramente dos seus pais idosos, porque eles não possuem mais capacidade laboral. Inclusive, nós estamos vendo o contrário hoje na sociedade, não é verdade?
Você não está vendo mais os filhos sustentarem os pais idosos, você está vendo agora os idosos sustentarem filhos que não querem mais trabalhar, certo? Ou, não é? Filhos que estão aí usurpando, extorquindo os pais aposentados, não é? Pessoas que estão roubando as pensões e as aposentadorias dos seus pais, dando golpes nos pais, indo nas agências bancárias e fazendo financiamentos, não é? Denegrindo os pais. Tem juízo sobre você. Então, assim como a Bíblia diz que os filhos devem honrar os seus pais e cuidar dos seus pais e ouvir o conselho, obedecer aos seus pais, a Bíblia também fala para que os pais não provoquem a ira aos seus filhos, para que os pais não destruam o espírito dos filhos. Então, no estudo de hoje, eu espero que eu tenha ali abençoado de uma forma ou de outra. Eu sei que são palavras duras, são ensinos duros, eu sei, muitas vezes são coisas que mexem com o nosso emocional, que mexem com a nossa estrutura, mas Jesus disse que ele veio para o quê? Para desfazer tudo aquilo que lhe faz mal, para desfazer as correntes do ódio, para desfazer as correntes do nosso adversário, para desatar os nós que o nosso adversário produz na nossa vida, no decorrer da nossa vida. Jesus quer te restaurar, Jesus quer levantar você, Jesus quer que você ande de cabeça erguida, Jesus quer que você entenda a diferença entre o bem e entre o mal. Ele quer que você entenda o que é o amor dele, ele quer que você entenda o que é a justiça dele e também o que é o juízo dele, certo? Então a palavra de Deus, ela foi deixada para nós, para que possa vir restauração. E se do que foi dito hoje aqui, se alguma dessas práticas um dia permearam a sua vida, que você se arrependa delas, que você peça perdão a Deus por elas e que você peça a Deus para que Ele lhe ajude agora a você restaurar não só a sua vida, mas para que você restaure as pessoas e que você restitua os danos que você causou, porque se você causou dano, você deve restituir. A Bíblia manda isso e a lei dos homens também. A Bíblia manda você a se perdoar e a pedir perdão para as pessoas que um dia você destruiu. A Bíblia, ela leva você a um conhecimento da palavra de Deus e ela restaura não só a sua mente, mas ela restaura as suas atitudes, ela restaura o seu espírito, o seu físico, ela restaura o seu entendimento, ela restaura as suas práticas e você vai ver então a diferença de como era a sua vida antes e como vai ser a sua vida a partir de hoje. Você vai perceber a grande diferença do que é ter o favor de Deus e o que é não ter o favor de Deus. E você também vai ter o entendimento daquilo que era certo, daquilo que era errado. E você vai poder tomar a sua decisão. E eu espero que você tome a decisão para ficar do lado de Deus. Porque Ele diz assim na sua palavra: eu coloco diante de você hoje a vida ou a morte. O que você escolhe? Ele está te dando o arbítrio. O que você escolhe? Você escolhe a vida ou você escolhe a morte? Porque se você escolher a vida, Deus está presente para te fortalecer e dizer e ensinar você o que você deve fazer para ter uma vida plena, abundante, feliz e restaurada. Você e toda a sua família. Shalom para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais.